Nós vamos rezar com a passagem bíblica que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículos 24 seguintes, que vai nos dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Não valeis vós muito mais que elas? Eu e você valemos muito mais que as aves do céu. E o convite do Senhor, neste momento de oração, para mim e para você, é iniciarmos fazendo uma escolha. Essa é a hora do combate. Escolher a qual Senhor queremos servir é um combate espiritual que adentramos. Mas precisamos escolher ao Senhor a quem servir. Oferecer decididamente o nosso coração para que o Senhor o purifique e desperte no nosso coração o amor preferencial por Ele. Não sei onde você está agora, de onde você está nos acompanhando, se em casa, se no escritório, se no carro, se na rua, não sei. Independentemente do lugar onde você está, recolha-se na presença do Senhor. Nós podemos rezar sempre, em qualquer lugar, porque a oração brota do coração. Quero convidar você a colocar o seu coração à inteira disposição do Senhor, de forma muito decidida, para escolher Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Senhor da sua família, da sua história. É um momento de uma decisão pessoal, forte, única. É um momento de você se colocar livremente sob o senhorio de Cristo. É um momento de você se colocar sob a autoridade de Jesus, porque só Ele tem autoridade legítima sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Queira. E se você quer, diga para o Senhor: Senhor, eu te dou as rédeas da minha vida, as rédeas da minha família, para que o Senhor a conduza. Eu não sei quais são as realidades que permeiam o seu coração nesta hora. Eu não sei o que está ocupando espaço no seu coração, ou o que está ocupando o espaço de Deus no seu coração. Mas peça ao Senhor, se você quer de fato, que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele conduza a sua vida, conduza o barco da sua vida do jeito que Ele está. Abra o seu coração. Coloque-se à disposição do Senhor. E suplique a graça. Se você acha que sozinho, que sozinha você não consegue tomar esta decisão, porque você está se sentindo vulnerável demais, fracassado, fracassada, como pai, como mãe, como profissional. A vida não está lhe favorecendo muito. Peça ao Senhor: Senhor, que a sua graça nesse momento me predisponha a rezar, a me colocar na sua presença.
Que a sua graça, Senhor, me atraia. Que a sua graça, Senhor, me conduza. Que a sua graça conduza os meus pensamentos. Peça ao Senhor a graça de você ser conduzido pela graça de Deus nesse momento. Que a graça de Deus desperte o seu coração, desperte a sua alma, desperte o seu espírito, desperte o seu físico, desperte todo o seu ser, a sua atenção para Ele, para o Senhor, para que tudo que há em você se volte para nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo que há na sua vida seja submetido ao poder de Deus. E nós suplicamos, Senhor, dá-nos a graça, Senhor. Dá-nos a graça de um coração aberto. Dá-nos a graça, Senhor, de nos afastar de tudo que nos afasta do Senhor. E nos aproximarmos de tudo que nos aproxima do Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de tirar da nossa vida tudo que não proclama o Teu senhorio. Dá-nos a graça, Senhor, de submetermos ao Teu senhorio a nossa mente. Quantos pensamentos anti-evangélicos, quantos sentimentos anti-evangélicos que há em nós. Quantas rebeldias, quantas dúvidas, quanto medo, quanta desconfiança do poder de Deus. Nós não podemos ter outros senhores. Essas realidades não podem ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. O medo não pode ser o seu Senhor. O medo não pode conduzir a sua vida, não pode conduzir a sua história. A incredulidade não pode conduzir a sua história, não pode ter a última palavra na sua vida. Diga: Senhor, dá-me a graça de crer no Senhor, de crer com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Eu quero, Senhor, fazer essa experiência transformadora de colocar-me sob o seu senhorio. Porque se colocar sob o senhorio de Jesus é experimentar, é fazer essa experiência transformadora. O Senhor quer transformar todas as realidades da sua vida, todas, porque Ele pode, porque Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor quer dar a você um conhecimento profundo do amor dEle. O Senhor quer ocupar, quer ter o primeiro lugar na sua vida. E muito interessante que quando eu li o versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Eu fui olhar no catecismo da igreja se tinha alguma coisa falando a respeito desse versículo. E muito interessante, no número 2113, no Catecismo da Igreja Católica, vai dizer assim, referente ao versículo 24. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou de demônios. Ou de demônios do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do estado, do dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. E o Senhor quer
quer derrubar no nosso coração todos os ídolos. Todos. Coisas, pessoas, realidades disfarçadas com vestes bonitas, mas são idolatrias que estão na nossa vida. Pequenas e grandes, não sei se existe pequenas e grandes. Às vezes são coisas pequenas, ninharias, que a gente acha não tem nada a ver, mas são idolatrias que estão ocupando espaço no nosso coração. São idolatrias. Pode ficar à vontade, Padre, para rezar. Enquanto nós íamos rezando, após nos proclamar essa palavra, me vinha essa realidade de que quando ouvimos essa passagem, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, parece que somos já conduzidos a essa realidade de desprezar quem tem muito, porque não vai se salvar, e pensar que é necessário uma pobreza simplesmente material para alcançar a salvação. Não é isso. Quantos pobres têm riquezas das quais eles, apegando-se a elas, se afastam de Deus. E existem, claro, com exceções, ricos que têm muitos bens, mas desapegados desses bens, servem a Deus. A realidade dos santos nos ensina isso. A maioria deles eram homens simples, pobres, mas alguns de muitas posses e ricos, que abriram mão de suas posses para ter Deus em primeiro lugar. Eu não sei qual a sua riqueza, como a Vanúzia vinha nos conduzindo, mas eu quero te conduzir agora a ter como riqueza primordial do teu coração a vontade de Deus. O que você ama. Imagine agora no que você tem gastado tempo, no que você tem pensado. Quantas pessoas têm como riqueza hoje a internet, os vícios de celular? Quantas pessoas hoje têm como riqueza você estar se consumindo em pensamentos, realidades de matéria, dinheiro, bens, trabalhos, até famílias. Óbvio que isso é importante. Cuidar da realidade financeira, cuidar da família, preocupar-se. Me vinham agora pais de família preocupados, mães de famílias preocupados, mas a sua riqueza não pode ser esta realidade que te aflige, tem que ser o Senhor. Então repita comigo agora: eu me disponho, Senhor, eu me disponho, a ter o Senhor, como minha riqueza, e abrir mão de mão tudo o que me afasta de vós. Eu convido você que está presente aqui no rincão do meu Senhor, fica de pé por um instante e faz uma oração sincera neste momento. Pensa no que você tem consumido os seus pensamentos, as suas energias, e pede agora uma libertação para que os seus pensamentos e a sua energia, o seu dia a dia, o seu tempo, tenha como prioridade a vontade de Deus, a oração, o clamor a Deus, entregar a Deus essa situação. Não, você não pode parar de trabalhar, você não pode parar de buscar o recurso, a solução para este problema de saúde, mas com suas forças não está dando certo. Coloca agora nas mãos de Deus essa situação. Tenha coragem de dizer: a minha riqueza é o Senhor e com Ele eu enfrentarei tudo e sairei vencedor. Não há como servir a Deus e perder. Não há como servir a Deus e ter uma derrota como futuro. Quem serve a Deus é vitorioso. Quem serve a Deus alcança a libertação, a cura, a restauração, a solução do impossível. Tenha essa confiança agora, meu filho, e abra mão. Imagine que quanto maior a riqueza, mais preocupação ela traz, humanamente falando. Quanto melhor é o carro, mais caro é o seguro, mais difícil é cuidar daquele bem tão valioso. Existem carros que custam milhões e não podem nem estar em determinados lugares como os carros comuns. Requer muito cuidado, muito dinheiro, muita preocupação. As casas, quanto mais suntuosas, mais ricas, mais pomposas, mais cuidados. As roupas, enfim, todo bem material. Agora, a vontade de Deus e a riqueza que o Senhor coloca em nosso coração
não precisam de preocupação, de preocupar-se de defendê-las do ladrão, como diz a palavra. Juntai para vós tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Proclama agora, meu filho, que a tua riqueza é o Senhor. A minha riqueza é o O Senhor. ladrão não rouba. A ferrugem não destrói, a traça não destrói o amor a Deus, e ele pode ser exposto, ser anunciado, ser declarado para todos, sem medo, sem apegos, sem preocupações exageradas. E vai rezando diante do Senhor, que nós possamos diante de Deus ir rezando para ter como riqueza o Senhor e abrir mão de tudo aquilo que nos afasta dele. Vai orando. Quando você está distraído, quando nós estamos distraídos, em algum momento, em que você pensa? Quando a sua mente, os devaneios, né? a sua imaginação vai para qual direção? É justamente aí que se revela qual é o Senhor que está ocupando espaço no seu coração, que está conduzindo a sua vida. Nas distrações, quando a gente toma consciência, nossa, eu estava pensando nisso. Quando você acorda e abre os olhos de manhã, qual é a primeira coisa que você pensa? É em Deus? Ou é no trabalho que tem que fazer, no dinheiro que tem que ganhar? Em que você pensa? Não tem como nós servirmos a dois senhores. Porque ou nos afeiçoamos a um, ou nos afeiçoamos ao outro. São pessoas diferentes, são entre aspas, deuses diferentes. Não tem como servir aos dois. E até porque nós vamos nos afeiçoando a um. Vamos tomando a forma. Não sei se vocês já viram, né? Às vezes a gente convive tanto com uma pessoa que alguém diz assim, nossa, quando eu vejo você eu lembro de fulano de tal. A gente vai pegando os gestos, até o semblante, né? Vai ficando parecido. Por isso nós precisamos escolher a qual Senhor queremos seguir e servir. Declare agora. Quem você gostaria que fosse o Senhor da sua família? Declare, Jesus, tu és o Senhor da minha família. Saiba que este Senhor está ansioso para ordenar a sua vida. Ordenar a sua família. Se a sua vida está uma bagunça, é porque muitas realidades estão invertidas. Há aí uma desordem. Convide Jesus para ser o Senhor. Não importa o que você já viveu até aqui. Não importa em que pé está a sua família, o seu matrimônio. Tantas realidades desencontradas, submeta-as ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Proclame na força do Espírito da minha vida, Jesus é o Senhor. Talvez você está pedindo pelos seus filhos que estão presos. E presos longe, em estados muito distantes. Declare o senhorio de Jesus na vida dos seus filhos. Submeta os seus filhos ao senhorio de Jesus. Deposite os seus filhos na chaga do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde, refugie os seus filhos na chaga do coração de Jesus. Ele é o Senhor. E lá está tudo salvaguardado. Introduza a sua família na chaga do coração de Jesus. Tudo que permeia a sua vida, diga: Jesus, tudo eu coloco em tuas mãos. Diga a nosso Senhor que você não quer ser mais o mesmo, que você não quer ser mais a mesma.
que você quer fazer uma profunda e sincera experiência de viver sob o senhorio dele, de viver de acordo com a vontade dele. Viver sob o senhorio de Jesus é viver de acordo com a vontade de Deus. É viver mediado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. É na força do Espírito que nós proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tu és o Senhor, Jesus. Nós declaramos o teu senhorio sobre as famílias. Quantas famílias com estruturas disfuncionais, vivendo situações, realidades tão dolorosas, tão angustiantes. Nós pedimos agora, Senhor, pelas famílias, que o sangue de Jesus que jorrou do alto da cruz recaia agora sobre a sua família. Peça o sangue de Jesus. Jesus comprou a sua família com o sangue dele, com o seu preciosíssimo sangue. Lava, Senhor, as nossas famílias com o teu sangue, Jesus. Peça a Jesus qual a realidade da sua vida. Peça a Jesus que os nós da sua vida, que o sangue de Jesus dissolva os nós da sua vida, da sua existência. Nós clamamos, Senhor, o poder do teu sangue redentor. Suplicamos, Senhor, lava-nos, purifica-nos com teu sangue, Senhor. Coloque-se agora aos pés da cruz de Cristo e olhe para Jesus, que venceu a morte na cruz, que venceu o mal, que venceu o demônio, e que vence, que continua a vencer. Diga: Senhor, vence na minha vida, Senhor, todos os males. Vence na minha família, Senhor, todos os males. Vence, Senhor, nos meus sentimentos. Peça ao Senhor, vence, Senhor. Vence nas minhas emoções desordenadas. Peça ao Senhor que vença. Peça ao Senhor que seja vencedor na sua sexualidade, nos seus afetos. Peça ao Senhor que vença nos seus relacionamentos. Quantos relacionamentos feridos, desencontrados entre o esposo e a esposa, entre amigos, entre os membros da família que não conversam, que não se falam há anos, que são inimigos. Isso não existe. Clame agora o sangue de Jesus. Sim, Senhor, pelo poder do teu sangue, por suas santas chagas, Senhor, que aqueles que estão com o coração fechado, o coração endurecido, os que não querem se reconciliar contigo, Senhor, e apresente ao Senhor os membros da sua família. Eu não sei se na sua família tem alguém que está longe do Senhor, que se enveredou por caminhos terríveis. Peça agora por essa pessoa. Diga: Senhor, onde quer que esta pessoa esteja agora, faz cair o teu sangue sobre ela, Senhor. O teu sangue redentor. Cura, Senhor. Liberta, restaura, renova. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre todos os ouvintes da Rádio Canção Nova, aqueles que estão nos acompanhando agora pela rádio. Clamamos o sangue de Jesus por aqueles que nos acompanham por todo o sistema Canção Nova de comunicação. As pessoas que estão abatidas, sem esperança, pedimos o sangue de Jesus sobre elas. As pessoas que hoje acordaram com ideação suicida, querendo tirar a própria vida, não tem mais razão para viver. Nós clamamos o sangue de Jesus e declaramos que o sangue de Jesus tem poder para nos curar, para nos libertar, para nos renovar. Sangue de Jesus, cura-nos. Sangue de Jesus, salva-nos.
Sangue de Jesus, liberta-nos. Abra as portas da sua casa e diga: Jesus, inunda minha casa com o teu sangue, Jesus. Lava de todo pecado, toda impureza, de todas as mazelas. Peça a Jesus que lave as paredes da sua casa, que lave a estrutura física da sua casa com o sangue dele, mas também a estrutura psíquica, existencial, que tudo seja inundado pelo sangue de Jesus, e que todo mal seja banido da sua vida, da sua família, do seu matrimônio, da vida dos seus filhos, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salvador, o Libertador, incomparável, é o nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável, é o nome de Jesus. E proclamando esse nome, vai agora, colocando este poderoso nome como Senhor e Rei de tudo que estás vivendo, sem temor, sem medo, como quem diz: eu sou filho de uma pessoa muito importante, por isso eu consigo, por o auxílio daqueles que são meus pais, resolver essa situação, alcançar uma solução. Como filho de um médico, pode pedir ajuda ao seu pai para a enfermidade de alguém que ele está querendo ajudar. Como filho de alguém que tem recursos, poder financeiro, pode ajudar uma pessoa que ele quer ajudar. Diga agora, pelo poderoso nome de Jesus: eu quero, Senhor, confiar em vós, confiar no poder da tua graça, confiar no senhorio do teu poderoso nome sobre a minha vida, sobre a minha família. Você que tem enfrentado tantas tribulações para sair desta vida de pecado e voltar à graça de Deus, proclama o poderoso nome de Jesus agora sobre esse relacionamento que está te afastando de Deus, para que se resolva. Meu filho, você que tem enfrentado esse vício por tanto tempo, porque servindo ao mundo este vício te aprisionou, proclama o poderoso nome de Jesus para que sejas liberto e em Jesus encontre a tua libertação. Procure a graça de Deus na adoração, na oração, para que logo possas ir aos sacramentos. Proclama o poderoso nome de Jesus na tua família. Neste instante, você que recebeu a triste constatação do adultério, e você está afligida de tal forma que você já está fazendo cálculos da sua vida separada, eu quero proclamar o poderoso nome de Jesus sobre a sua família, e esse adultério não vai destruir a sua casa. Deus está te dando a graça de lutar pelo seu matrimônio nesse instante. Confie no poderoso nome de Jesus. Vá proclamando este nome sobre a sua família. Você que há muito não vai à casa de Deus, à igreja,
Proclama agora o poderoso nome de Jesus. Longe de Deus o teu coração está cheio de angústias, vícios, dificuldades. Proclama o poderoso nome de Jesus e já vai percebendo que o teu coração está recebendo novamente a graça de Deus e a luz que liberta de todo o mal. Jesus, da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Declare: Jesus, Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus não é apenas... Jesus não é um líder na nossa vida, só um líder religioso, um líder político, não. Jesus é o nosso Senhor. Tem 1 milhão de líderes por aí se levantando cada vez mais, e um monte de gente ingênua seguindo, um monte de gente descabeçada. Jesus é o Senhor, aquele que nos guia, que guia a sua vida, que nos guia ao porto seguro. Se até então você está seguindo a líderes nada a ver, o momento da escolha é agora. É deixar essas lideranças que levam você para caminhos errôneos e tomar uma firme decisão de seguir a Jesus Cristo. Coloque-se como discípulo de Jesus. Queira daqui para frente seguir ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Quando o povo de Deus saiu do Egito, chegou um momento que Josué disse ao povo: a quem quereis servir? Josué foi bem radical. A quem quereis servir? Porque quanto a mim, eu e a minha família
serviremos ao Senhor. Esse é o momento da decisão, gente. A quem você quer servir? A quem? Você que é pai de família. Você que é mãe de família. Você quer colocar a sua família sob a autoridade de quem? Do Senhor? Ou do mundo? Das coisas passageiras que não têm valor em si mesmo? Prepare o seu coração. Coloque-se sob a realidade do senhorio de Jesus. É Ele que vem ao nosso encontro. A iniciativa é dele. O Senhor não cansa nem se cansa de bater na porta do seu coração e dizer: eu quero entrar. O próprio Senhor, Ele que diz: vinde a mim.